Olá! A pandemia da Covid-19 desencadeou uma crise global que afetou e provocou mudanças significativas na vida humana. Esse tempo pandêmico de mutações do coronavírus tem escancarado fatalidades. A perda irreparável de vidas humanas para a Covid, o agravamento do fosso das desigualdades de toda a natureza no campo educativo, econômico e social, e, sobretudo, tem explicitado as múltiplas situações e contradições da condição humana neste contexto de intensificação de medidas sanitárias. Destacamos especificamente que essa pandemia colocou em evidência fatos e dados alarmantes sobre a formação humana, as práticas educativas e processos pedagógicos escolares. A formação e o enfrentamento à pandemia no mundo é o tema que vamos matutar no programa de hoje. Eu sou William Batista dos Santos, tenho 37 anos, sou um homem de pele clara, tenho 1,77 m de altura, tenho olhos castanhos, cabelos pretos, estou usando óculos de aro transparente e uma camisa azul clara. Atrás de mim há uma estação de trabalho com uma mesa e uma estante com livros. Sou professor do campus Senador Canedo, do Instituto Federal de Goiás, e estou como pró-reitor de extensão. O diálogo sobre a formação humana neste contexto de crise sanitária mundial refere-se à compreensão que os sujeitos sociais e os objetos técnicos estão num fio contínuo, e a relação entre eles permite diferentes formações, como afirmou a professora Joana Peixoto ao tratar sobre a extensão e formação docente em tempos de pandemia, a partir de uma experiência nomeada como dispositivo aberto de formação. Com essa intencionalidade de matutar com o processo formativo de origem e continuidade neste contexto pandêmico, quem vai dialogar conosco hoje sobre a temática Formação Humana em Tempos de Pandemia é a professora Joana Peixoto. Vou apresentar a professora Joana Peixoto aqui, mas seja bem-vinda, viu, Joana? Prazer enorme tê-la conosco. Vou fazer uma breve descrição do seu currículo. A professora Joana, ela é coordenadora do programa de pós-graduação do mestrado em educação do Instituto Federal de Goiás. Ela é líder do CADJO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as relações entre as tecnologias e educação, e autora e coordenadora pedagógica. Ela foi coordenadora, né, do programa Matutando aqui no período de 2020 a 2021. Então, nós gostaríamos muito de agradecê-la, viu, professora Joana, por estar conosco hoje, por aceitar esse convite. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso diálogo. Boa tarde, William, Marcelo, a todo mundo que assiste a gente agora ou mais tarde. Então, eu sou Joana, sou uma senhora de pele clara, cabelos bem curtinhos, castanhos, uso óculos de aro bege, estou com um vestido verde, um colar azul. Atrás de mim tem uma estante com livros. Eu que agradeço, viu, William, o convite que você e toda a equipe me faz. Eu me sinto aqui representando toda a equipe que participou da concepção e da realização do Matutando até aqui. Júlio Van, Ade Chalar, Jaqueline Império, Luciene Bastos, né, Daniela de Souza, Johnny Chalar e Meire Marcon. E também o CADJO, que é uma fonte de energia e de inspiração para a gente. Então, é com muita alegria e esperança que eu venho aqui dialogar sobre formação humana em tempos de pandemia. E o programa Matutando é um projeto formativo que surgiu com a finalidade de dialogar, discutir, debater temas da educação relacionados ao contexto da pandemia. E este ato de matutar já proporcionou muitas interações, aprendizagens e trocas de saberes desde o segundo semestre de 2020, quando iniciou a primeira temporada com os diálogos formativos.
Então, nesse movimento, né, ocorreram diversos diálogos sobre assuntos educacionais na área do ensino, da pesquisa, da extensão, em pauta no país, né, como as políticas públicas para o acesso e permanência na educação, relacionadas à educação básica e ao ensino superior. Então, dentro desse contexto, professora Joana, gostaria que a senhora falasse um pouco aqui, né, nesse processo de matutar, que ideia é essa de diálogos formativos, né, que embasou esse projeto? O que caracteriza esses diálogos, né, e qual é o conceito de formação que fundamenta esse ato de matutar? Matutar é uma experiência muito conhecida do povo do interior, do povo do sertão, do povo brasileiro, né? A gente pode até parecer, mas a gente não matuta por acaso, né? Quando a gente escuta um sertanejo, um mineiro falar assim, compadre, comadre, eu estou aqui matutando, é porque tem alguma coisa incomodando, tem uma questão, algo a ser resolvido, algo que deseja ser compreendido. Então, é um problema no sentido amplo do termo, né? Então, os diálogos formativos, eles têm a ver com esse espírito de pensar a respeito de alguma coisa que está nos incomodando. Vou explicar melhor. Nós estamos aqui pensando, o projeto Matutando, ele tem essa ideia de ver para além do aparente, ver mais do que a realidade imediata nos faz conhecer, ver mais do que informa os nossos sentidos. A pandemia, que é o grande tema que orientou o programa até aqui. À primeira vista, o que a gente enxerga primeiro? A gente enxerga o que a mídia corporativa expõe, o que os grandes empresários e donos do capital insistem em nos fazer acreditar. Pandemia é o resultado da ação de um novo vírus, altamente transmissível, para a qual não havia nem vacina, nem tratamento. Isso é verdade, mas é apenas uma parte da realidade. David Harvey, autor de um livro que chama Coronavírus e Luta de Classes, que está disponível na internet, ele fala assim, os vírus evoluem, eles estão em constante mutação, mas as circunstâncias nas quais essa mutação se torna uma ameaça à vida, isso depende das ações humanas. Então, todas as entrevistas ou diálogos que a gente realizou até aqui estavam orientadas por esse ato de matutar, através de diálogos com artistas, com pesquisadores, com cientistas, com professores de diversos níveis e modalidades de ensino, que trouxeram à tona e nos explicaram que a pandemia do novo coronavírus encontrou um país regido por um governo golpista, fascista, autoritário, com os direitos trabalhistas vilipendiados, com a precarização do trabalho, com a precarização do transporte coletivo, com a lei de teto de gastos que sufoca os programas sociais, por escolas sucateadas, professores com uma formação continuada de difícil acesso e com condições de trabalho muito precarizadas. Hoje nós estamos em fevereiro. O Ministério da Saúde registra mais de 628 mil óbitos pelo coronavírus. No atestado de óbito dessas pessoas, cada uma dessas 628 mil, está registrado que ela faleceu em decorrência de complicações da Covid ou de complicações respiratórias que decorrem desse coronavírus. Mas a gente pode se perguntar, William, essa pessoa teve atendimento de saúde? Ela conseguiu leito no hospital? Ela teve acesso ao respirador? Ela estava empregada? E, nesse caso, ela teve dispensa para ser tratada? Ela teve recursos suficientes para se manter e cuidar da família durante o acometimento pelo vírus? Ela teve orientações e condições de cumprir tais orientações no que diz respeito ao uso da máscara, do álcool em gel? Então, há diversos aspectos que não aparecem no atestado. Os negros, eles foram mais acometidos, né, pelo vírus, morreram muito mais negros do que brancos pelo vírus, muito mais pobres do que ricos. Então, tudo isso para eu te responder a questão que você me propôs, né? Para a gente, a formação humana é o processo que permite ir além do que a gente vê à primeira vista, do que a gente vê em nível de senso comum.
E para isso é preciso que a gente parta da prática, certo? Que a gente parta da realidade, que a gente parta do que os sentidos estão nos mostrando, mas é preciso, por vezes, até negar isso que os sentidos estão nos mostrando e recorrer à arte, à ciência, à filosofia, para escapar dessas armadilhas da mídia comercial, dos governos autoritários, das ideologias antidemocráticas e do negacionismo, né, para usar uma palavra da moda. Vou parando por aqui. Está ótimo de escutar, professora Joana. Por favor, não economize, né? Você está enriquecendo aqui hoje a nossa tarde. Então, professora Joana, considerando, né, esses traços aí, essa conjuntura política e econômica do nosso país, já que nós estamos aqui debatendo formação humana hoje, eu gostaria que a senhora agora trouxesse mais para esse nosso momento de diálogo aqui, né? Quais são, hoje, dentro desse contexto, né, de pandêmico, desse contexto onde as desigualdades sociais vêm sendo acentuadas no nosso país, qual é o lugar da formação humana? Qual é o sentido, né? Qual é o alcance, qual é a relevância que a formação humana tem dentro desse contexto de negacionismo da ciência? Qual que é o papel que a formação humana ela tem hoje, não é, para a sociedade brasileira, dentro desse contexto mesmo de enfrentamento aí da pandemia da Covid-19? O programa Matutando, até aqui, ele demonstrou que a crise que a gente está vivendo não é apenas uma crise sanitária, é uma crise política, social, com uma base de ordem econômica, uma economia capitalista, que é baseada no acúmulo de capital ou no acúmulo da riqueza por uma parcela da população. E a gente pode se perguntar, quem é que produz essa riqueza que é apropriada por uma parcela da população? É a classe trabalhadora, que é uma grande parcela da população que, através do trabalho, produz os bens materiais e imateriais que a gente consome. Pão, sapato, carro, música, programa de computador, meios tecnológicos. Então, esses bens, eles são de todos. Ou, talvez, até prioritariamente daqueles que produzem esses bens, né? Daí que eu vou voltar àquele conceito de formação humana sobre a qual a gente tinha falado, né, agora há pouco. A gente considera a formação como um processo através do qual a educação realiza o seu papel social. Qual é o papel social da educação? Como diz o educador Dermeval Saviani, né? O papel social da educação é socializar o conhecimento. Então, o que a gente chama de formação humana inclui essa ideia que todos temos o direito de acessar o patrimônio cultural que foi acumulado pela humanidade. Né? Isso quer dizer que toda pessoa vai ser uma grande música, um química, um cirurgião? Não. Mas que exercer essas atividades humanas é um direito de todos. E não apenas dos filhos, dos médicos, dos grandes artistas, dos cientistas. Mas, sobretudo, a formação humana, ela nos permite compreender as coisas dessa forma. Que forma? Que a riqueza é produzida socialmente e é um direito de todos. A educação é um direito de todos. Então, com a pandemia e a necessidade do distanciamento social, foi proposto o regime emergencial de aulas não presenciais. Ora, aulas não presenciais exigem que se utilize meios de comunicação que vão permitir que docentes e estudantes troquem ideias, façam intercâmbio de conhecimentos. Hoje, a gente tem a internet, os dispositivos como o computador para realizar essas operações. Mas os trabalhadores e seus filhos, eles não dispõem desses meios, não dispõem de equipamentos adequados e nem de um pacote de dados suficiente para acessar a internet. Eles não têm condições domiciliares de estudo, um local em casa para estudar com iluminação adequada, com silêncio e tudo mais, né? Então, são atingidos pelo desemprego. Foi por isso que nós propusemos um programa em canal de TV aberta, para poder atingir a maioria da população, e não só quem tem internet,
quem tem um pacote de dados bom, quem tem um laptop, né? E também um programa com transmissão simultânea pela internet para que as entrevistas pudessem ser vistas posteriormente. Fica chato a gente falar de dados, mas é importante a gente ver, por exemplo, alguns dados que vão nos mostrando o quanto os estudantes e os professores que já estavam excluídos foram impactados por essa situação. Em 2021, o Comitê Gestor da Internet publicou o painel TIC Covid, que demonstra que, para as atividades educacionais, né, para estudar e aprender, enquanto as classes A e B usam predominantemente aparelhos com melhor conectividade, notebook, computador de mesa e tablet, as classes C, D e E utilizam, em sua maioria, aparelhos celulares com funcionalidades restritas, cuja conexão é limitada pelos dados móveis. Não é possível aprender e estudar em toda a extensão que isso demanda na telinha de um celular, né? Um outro dado, né, agora no segundo trimestre de 2021, segundo um levantamento divulgado pelo movimento Todos pela Educação, cerca de 244 mil estudantes de 6 a 14 anos estavam fora da escola. Então, esse índice, né, da população, essa parcela da população fora da escola, aumentou 171% em comparação com esse mesmo período em 2019. Né? Então, é isso, quer dizer, há possibilidades, há experiências que são desenvolvidas, mas o nosso grande limite nessa questão aí da formação humana em tempos de pandemia é a desigualdade estrutural da realidade brasileira. É isso, né, Joana? Nós estamos aqui em pleno século XXI, onde grande parte da riqueza produzida ela ainda não é distribuída de forma igual. Então, nós percebemos que, com a pandemia, a desigualdade social presente no mundo e na sociedade brasileira ela foi escancarada, né? E dentro disso, nós percebemos, então, o quão frágil se tornou o acesso à educação dentro deste contexto pandêmico. E aí, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, não é mesmo? De que forma, então, né, que esse processo de desigualdade social, ele acentua cada vez mais a desigualdade ao acesso ao conhecimento, o direito à educação e ao processo de formação humana, que é tão caro para qualquer país que se pretende desenvolvido, não é mesmo? Mas nós temos muita coisa para dialogar ainda, Joana, e vamos deixar um pouquinho para o segundo bloco, tá bom? Então, daqui a pouquinho nós retornamos, estamos aqui dialogando com a professora Joana Peixoto sobre o tema formação humana em tempos de pandemia. Voltamos daqui a pouquinho. No bloco anterior, dialogamos com a professora Joana Peixoto a respeito do processo formativo proporcionado pelos diálogos, debates e interações do programa Matutando. Então, Joana, seguindo aqui o nosso ato de matutar, o nosso diálogo, não é? Nós percebemos aqui que a temática geral do programa Matutando é a educação em tempo de pandemia, né? Não por acaso, né, Joana? Como você bem trouxe aí no primeiro bloco. E essa educação, que é compreendida como formação humana emancipatória e como prática social capaz de transformar a realidade desigual na qual estamos inseridos, e aí nós extraímos aqui, viu, Joana, esse trecho aqui de um trabalho que você publicou no ano de 2020. Quais são as suas considerações sobre educação nesse contexto de enfrentamento da pandemia da Covid-19? Bom, tudo isso me faz lembrar um artigo, né,
desse educador, sobre o qual a gente já falou, que é o Dermeval Saviani, que ele publicou em coautoria com Carolina Galvão. Nesse artigo, eles denunciam o que eles chamam de falácia do ensino remoto. Esse sistema emergencial de aulas não presenciais, se ele é baseado na educação como um direito universal, ele tem que orientar a gestão, a adoção dos suportes tecnológicos e a revisão curricular de forma a não acentuar essas desigualdades sociais, que é esse processo sobre o qual a gente está falando desde o início do programa. Então, eu quero destacar nesse quadro 3 aspectos que eu considero importante, dentre inúmeros aí. Um é a chamada plataformização da educação. O que acontece? No que diz respeito ao suporte tecnológico, as instituições educacionais, de uma forma geral, né, além daquelas que ficaram usando lá WhatsApp e material impresso, elas montaram plataformas gratuitas em sistemas pagos. Esses sistemas são desenvolvidos por empresas que cedem os serviços gratuitamente, mas ao ceder esses serviços, eles acessam as nossas rotinas pedagógicas, os conteúdos que produzimos e os dados pessoais. É a chamada GAFAM, são as primeiras letras de Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. As 5 grandes empresas norte-americanas que dominam o mercado digital, que ocupam o mercado educacional no nosso país, criando um mercado cativo para o futuro. Nos estados de São Paulo, Paraná, Pará, Amazonas e Piauí, o que foi utilizado nesse período? Um aplicativo chamado Mano, nessas aulas não presenciais. É um aplicativo de difusão de vídeo que foi criado para apoiar a campanha desse presidente eleito em 2018. Então, esse aplicativo é propriedade de uma empresa, chama IPTV, cujo principal canal é a TV do presidente golpista aí, que oferece programas, gente, com discursos, com propagandas do governo, com depoimentos de usuários, que reproduzem notícias falsas, que fazem apologia ao uso de armas e à ditadura militar. Então, os mais de 7 milhões de estudantes e professores desses estados, quando eles se cadastram nesse aplicativo, eles são obrigados a concordar com as políticas de privacidade, que incluem o acesso dessa TV a dados da Secretaria da Educação, com informações como nome, e-mail, ano e série cursados pelos estudantes. Que país do mundo cederia esses dados aí para uma plataforma privada, né? O aplicativo acessa também o álbum de fotos, o microfone do celular, as mensagens do grupo de bate-papo, e esses dados ficam lá armazenados. Então, a adoção dessas plataformas virtuais, por isso que a gente fala de plataformização da educação, põe em prática o interesse de governadores e prefeitos de favorecer as empresas privadas. Então, eles são apresentados como uma saída eficaz para os tempos de pandemia, mas essas plataformas privadas, elas podem, né, tem uma tendência de que elas possam ser definitivamente adotadas pelos sistemas públicos. É a implantação de um modelo educacional de massa, né? E que um sistema que favorece também a iniciativa privada. Esse é um aspecto, a plataformização da educação. O outro é que esse quadro explicitou e acentuou o processo de expropriação e de precarização do trabalho docente. Isso aí dá um programa inteiro, dá 10 programas. Então, eu vou só citar, porque isso é gravíssimo, né? E um terceiro item que eu quero falar é essa novela de idas e vindas entre ensino presencial e ensino à distância. Além de explicitar os aspectos anteriores, essas idas e vindas aí, vai voltar presencial? Não vai? É o híbrido? É semipresencial? Uma parte da turma vem, a outra não vem? Vem os alunos que os pais autorizam, outros não?
né? Essas medidas, elas não são orientadas por questões sanitárias. Isso precisa ficar muito claro, né? Senão a gente não estaria agora retornando nesse momento em que tem um pico, que tem as novas cepas que surgem, um aumento de contágio, um aumento de óbitos, né? Então, essas orientações aí, elas são de ordem econômica. Boa parte da rede privada retornou ao regime de aulas presenciais. As instituições federais permanecem, né, em regime de trabalho remoto, e fica esse vai e vem. No entanto, quer dizer, dizem que a questão se refere a manter o distanciamento social para preservar a saúde, mas até onde a gente tem notícia, o transporte urbano continua funcionando de uma maneira que inviabiliza o distanciamento social. Se não predominasse os interesses econômicos do mercado, o transporte urbano estaria completamente adaptado ao contexto. E o auxílio emergencial não teria sido interrompido, e seria equivalente, no mínimo, ao salário mínimo. Né? Só para fechar, né, agora, em janeiro de 2022, foi publicado um relatório da Oxfam, uma organização aí, que revela que os 10 homens mais ricos do mundo dobraram as suas fortunas durante a pandemia. Por outro lado, a renda de 99% da humanidade caiu mais de 160 milhões e essas pessoas foram empurradas para a pobreza. Ao mesmo tempo, um país minúsculo, pobre, que vive sob bloqueio econômico dos Estados Unidos, concluiu a vacinação pediátrica contra a Covid-19 sem registro de nenhum óbito em decorrência de possíveis efeitos colaterais da vacina. Estamos falando de Cuba, o único país que vacinou massivamente as crianças a partir dos 2 anos de idade. Essas crianças foram imunizadas, e mesmo então com o bloqueio econômico, Cuba produziu 5 vacinas, e essa vacinação infantil permitiu o retorno presencial das aulas, né, com segurança, a partir do dia 15 de novembro. Isso porque, além das crianças, a totalidade dos professores e funcionários das escolas foi vacinada, né? Então é isso, tudo isso para abrir os nossos olhos aí, né, que as autoridades não estão tomando medidas com base em critérios científicos de proteção à saúde. Elas estão inteiramente à mercê do mercado. E a formação humana nos permite enxergar tudo isso e aí sim proteger a vida humana e valorizar a ciência. Professora Joana, nós já estamos chegando aqui, infelizmente, ao fim do programa, não é? Mas as suas contribuições foram significativas para enriquecer a nossa tarde de hoje, enriquecer o nosso processo de formação humana. Para isso é necessária resistência, não é, professora Joana? E estar aqui hoje, nessa tarde, me faz acreditar que nós estamos resistindo a partir de um diálogo tão intenso, né? E de um processo de matutar tão gostoso também e convidativo. Então, professora Joana, agradecemos muito aqui a sua presença hoje, né, de toda a equipe que coordenou o programa Matutando, desejar para você aí sucesso nessa jornada acadêmica à frente do mestrado em educação, né, do Instituto Federal de Goiás, e passo a fala para que você possa agora também se despedir do nosso público aí que nos acompanha. Então, quero agradecer mais uma vez, foi bom dialogar com você, William, com o Marcelo, né? Parabenizar toda a equipe, desejar vida longa ao Matutando, Círculos de Culturas, Bruno na direção, Kepler na coordenação, Raquel na coordenação pedagógica, né? Paulo, que está fazendo o trabalho de audiovisual, então, muita força, saúde, torcendo aí para a gente continuar lutando e resistindo. Obrigado, professora Joana. Então, no programa de hoje, nós matutamos com a professora Joana Peixoto sobre o tema Formação Humana em Tempos de Pandemia, destacando principalmente as contribuições aqui do programa Matutando como espaço de resistência e de reflexão. Então, inscrevam-se no canal e venha matutar conosco nessa nova temporada do Matutando Círculos de Cultura. Até mais, nos encontramos na próxima.